Daí, pessoal, mais uma resolução. Brasil e França têm relações comerciais há mais de 200 anos. Enquanto a França é a quinta nação mais rica do planeta, o Brasil é a 10ª e ambas se destacam na economia mundial. No entanto, devido a uma série de restrições, o comércio entre esses dois países ainda não é adequadamente explorado, como mostra a tabela seguinte, referente ao período de 2003 a 2017. E aí essa tabela apresenta os investimentos bilaterais em milhões de dólares entre Brasil na França e também os investimentos da França no Brasil. Isso anualmente de 2003 a 2007, mostrando aí os valores desses investimentos então. Os dados das tabelas mostram que no período considerado, os valores médios dos investimentos da França no Brasil foram maiores que os investimentos do Brasil na França, em um valor, aí diz, inferior a 300 milhões, superior a 300, inferior a 400, superior a 400, inferior a 500 e assim por diante. Bom, então ele quer aí qual é a diferença da média dos investimentos. Então aqui isso fica bem claro no corpo da questão. Ele pergunta, os dados da tabela mostram que no período considerado, os valores médios dos investimentos da França no Brasil foram maiores que os investimentos do Brasil na França. E eu consigo observar que realmente os investimentos da França no Brasil são maiores, na medida que em todos os anos aconteceu isso. 825 contra 367, 485 contra 357, 1.458 vezes milhões contra 354, 744 maior que 539 e 1.214 maior que 280. Então, em todos os anos, a França sempre teve um investimento maior no Brasil do que o contrário. Então, logicamente que o investimento médio também será maior. E justamente essa diferença entre investimento médio eu vou fazer de duas maneiras. Vou fazer da maneira mais típica, talvez seja mais convencional, a mais intuitiva, que é calcular a média dos dois investimentos e depois calcular a diferença. Então, vou calcular primeiro a média do investimento do Brasil na França. Então, eu vou aqui somar esses valores e dividir pela quantidade, são 5 anos, né? 2003 a 2007. Então, 7, 7, 14, 14 com 4 aqui eu tenho 18, 27, me vai o 2, 2 com 6, 8, 13, 18, 21, 29, me vai 2, 5, 8, 11, 16, 18. 1897. Aí eu tenho que dividir por 5 para calcular a média. Eu não vou realizar essa divisão por 5 aqui normal, poderia, né? 18 por 5 dá aqui 3, 3 vezes 5, 15, me sobra 3, baixo 9, 39 por 5 dá quase 8, né? Dá 7, 7 vezes 5, 35, me sobra 4, baixo 7, 47 por 5 dá 8, aliás dá 9, 9 vezes 5, 45 dá 2, 20, 20 por 5 dá 4, 379,4. Tá? Eu posso fazer a divisão de forma, vamos dizer assim, convencional. Tá? Vou apagar aqui e vou te mostrar um outro formato. Para eu dividir por 5, isso é uma particularidade da divisão por 5, eu dobro o valor, então eu multiplico aqui por 2, eu posso fazer isso mentalmente, eu multiplico por 2 e depois divido por 10, ou seja, desloco a vírgula. Então, 2 vezes 7, 14, vai 1, 2 vezes 9, 18, vai 1, 2 vezes 8, 16 e 1, 17, vai 1, 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Aqui faltou, de novo, 2 vezes 7, 14, vai o 1, 2 vezes 9, 18 e 1, 19, agora sim, vai o 1, 2 vezes 8, 16 e 1, 17, vai 1, 2 vezes 1, 2 e 1, 3. E aí desloca a vírgula, divide por 10. Deslocando a vírgula fica 379,4, o mesmo valor que eu obtive quando eu fiz a divisão por 5. Então, de repente, esse processo é mais prático, né? Tu vai dobrar o número e vai deslocar a vírgula. Bom, agora, então isso aqui é a média do Brasil na França, tá? Então, isso aqui é a média do Brasil na França. Vou fazer a média agora da França no Brasil. Então, vou fazer a soma também dos valores. 5 mais 5, 10.
mais 8 aqui, 18, 18, 22 e 4, 26, me vai 2, 2 mais 2, 4, 12, 17, 17, 21, 21 com mais 1, 22, me vai o 2 em cima do 8, daqui 10, 10, 14, 18, 25, 27, me vai 2, 2 mais 1, 3 mais 1, 4. 4.726, então isso é a soma desses valores aqui, ó, que eu poderia ter armado de novo, né, já que os números ficaram assim meio fora de alinhamento vertical, mas enfim, eu fiz aqui a soma. Eu poderia ter copiado de novo, né, num particular aí e ter feito a soma. E aí eu preciso calcular a média, portanto eu preciso dividir por 5. E aí eu posso realizar a divisão. 47 por 5 vai me dar 8, aliás dá 9. 9 vezes 5, 45, sobra 2. Eu podia fazer a divisão de forma típica, ou então faço aquela regrinha, né? Eu multiplico por 2 e depois desloco a vírgula. 2 vezes 6, 12, me vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 4, 8 e 1, 9. E aí desloco a vírgula, tá aqui, ó. 945,2. Então essa é a média, que eu vou chamar de média 2, que é relativa aos investimentos da França no Brasil. E realmente a média ficou maior, ó. A média da França ficou maior que a do Brasil. E ele quer a diferença dessas médias. Bom, aí é só fazer o cálculo aqui, né? 942,2, 379,4. Que eu poderia, inclusive, a partir desses valores, já fazer uma estimativa, porque ele coloca a resposta em intervalos de 100, né? Então eu podia fazer aqui uma perspectiva de quanto daria isso. 2 não dá 12 menos 4 dá 8, aqui C deu 4, 4 menos 9 não dá 14, 14 menos 9, 5, esse C deu dá 3, 3 não dá é 13, 13 menos 7 dá 6, esse aqui C deu 8, 8 menos 3, 5, e aí eu tenho 565,8 mil vezes milhões de dólares. Então fica isso entre quanto? Né? Isso fica entre 500 e 600, né? 565,8 entre 500 e 600, a alternativa D. Ok? Então eu fiz aí o procedimento mais típico. Calculei a média dos investimentos do Brasil na França, média da França no Brasil, e depois eu fiz a diferença. Eu vou resolver essa questão rapidamente numa outra lâmina, fazendo um outro processo, só para te mostrar uma propriedade da média aí, para o vídeo ficar mais completo. A resolução dessa forma acho que é a mais típica, acho que até é a resolução mais indicada, mas eu vou resolvê-la novamente usando um outro procedimento. Então olha só, tá aí a questão. Em vez de eu somar aqui, ó, e calcular a média aqui do Brasil na França, depois calcular a média da França no Brasil e fazer a diferença, como eu fiz aí na outra lâmina, eu vou calculando as diferenças entre os investimentos ano a ano. E depois eu faço a média. Observa que vai dar a mesma coisa. Eu vou aqui, só que eu vou, para ganhar um tempinho no vídeo, eu vou usar a máquina aqui, tá? Deixa eu botar a máquina aqui. E aí vou fazer a diferença, ó. No primeiro aqui, ó, 825 menos 367. 825 menos 367. Isso resulta 458. Então eu vou colocar aqui, ó, do lado, deixa eu colocar de outra cor aqui, 458 é a diferença. Agora eu vou fazer a diferença entre 485 e 357. 485 menos 357 resultou 128. Então aqui eu tenho 128. Agora eu vou fazer a diferença entre 1458 e o valor do Brasil, que é 354. Essa diferença deu 1104.
Então aqui 1104. Depois eu vou fazer a diferença 744, aqui ó, 744 com 539. Isso resulta 205. E aí a última diferença, 1214, com 280, menos 280. E a diferença deu 934. 934. E agora, a partir desses valores, ó, dessas diferenças, eu vou calcular a média. Então, vou somar aqui 8 e 8, 16, 20, 25, 29, me vai 2, 7, 9 e 3, 12, me vai 1, 5, 6, 7, 9, 18, vai 1, 2. E a partir disso eu vou calcular aí a média, né? Dividindo então por 5. Lembra, dividir por 5 eu posso multiplicar por 2 e deslocar a vírgula. 2 vezes 9, 18, me vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. E olha só o que aconteceu. O mesmo valor da lâmina anterior, deslocando a vírgula, né? Lembra, dividi por 2 e agora eu multipliquei por 2 e agora eu divido por 10, deslocando a vírgula. Então tá aqui, 565,8. Então essa aí é a diferença, confirmando a alternativa D. Inclusive deu o mesmo valor, 565,8. Na lâmina anterior também, ó, 565,8. Ok? Então tem dois procedimentos. O primeiro, eu fiz a média de cada um e estabeleci a diferença. E no outro método, eu fiz as diferenças primeiro entre eles e depois calculei a média. Então tem essas duas formas aí opcionais, né, na hora de estabelecer a resolução. Ok? Então era isso. Espero que essas duas resoluções contribuam nos teus estudos. Fica o meu forte abraço. Te agradeço sempre pela visita ao canal e até a próxima.